Em dias de chuva, com gotas caindo na vertical em relação ao solo, é possível observar que alguns modelos de automóveis, quando estão em movimento em relação ao solo plano e horizontal, dependendo da velocidade em que desenvolvem, não molham o vidro traseiro. O automóvel ilustrado na figura possui vidro traseiro inclinado de um ângulo θ em relação à vertical. Só voltar aqui. Caso parasse, a chuva vertical molharia esse vidro. Quando em movimento, a chuva pode não conseguir molhar o vidro, já que o vetor velocidade da chuva em relação ao carro pode ser representado por... Pessoal, então o objetivo dele na questão está bem aqui, ó. Ele quer que a chuva não molhe o vidro. Ou seja, a velocidade da gota em relação ao carro tem que ter uma direção tal que não pegue esse vidro traseiro aqui. Tá certo? Então nós vamos fazer aqui uma composição de movimentos. Vamos olhar para essa gotinha aqui, ó, e vamos pegar esse vetor aqui, ó, vertical para baixo, que é a velocidade da chuva em relação ao solo. As gotas caem verticalmente em relação ao solo. Vamos pegar agora esse outro vetor aqui, ó, que é a velocidade do carro em relação ao solo. Bom, mas o que eu quero é a velocidade da chuva em relação ao carro, ou seja, eu quero a velocidade relativa. Nós aprendemos, pessoal, que a velocidade relativa é sempre a diferença entre os vetores velocidade dos dois corpos que se movimentam um em relação ao outro, tá? Então, se eu quero a velocidade da chuva em relação ao carro, eu vou pegar a velocidade da chuva em relação ao solo, o vetor, menos o vetor velocidade do carro em relação ao solo. Lembrando, pessoal, que essa é uma diferença vetorial, não é uma diferença numérica. Então, uma diferença vetorial, pessoal, eu posso dizer que ela é uma soma de um vetor com o oposto do outro. O que é o vetor oposto? É o vetor que tem o mesmo módulo, a mesma direção e o sentido contrário ao vetor original. Então, vamos pegar esses vetores para a gente fazer essa soma aqui, ó. A gente pega aqui, ó, a velocidade da chuva em relação ao solo. Já a velocidade do carro em relação ao solo, como ela está negativa aqui, ó, eu vou inverter essa velocidade. Ó. Troca o sinal, porque eu botei o sinal negativo. Ó. Troca o sentido. Beleza? Quando eu fizer a soma desses dois vetores, ó, o que é que vai acontecer? Aplicando aqui, ó, a regra do paralelogramo, nós vamos ter essa diagonal, né? Que é, observem que é a mesma direção aqui, ó, da inclinação, ó, do do vidro traseiro, né? Então, se a gota fizer esse movimento com essa inclinação em relação ao vidro do carro, obviamente que ela não vai molhar esse vidro, tá certo? Então, a gente vai marcar aí a letra C.